Olá, pessoal! Nós somos o grupo 8, 2NC1, e nós falaremos sobre o elétron. Quem descobriu? Quem descobriu o elétron foi um físico chamado Joseph John Thomson em 1897. Por ter descoberto o elétron, Joseph recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906 e também recebeu o título de pai do elétron por causa disso. Bom, quando e como ocorreu o processo de descoberta do elétron? A princípio, a palavra elétron vem do grego elektron, que significa âmbar. A âmbar é uma resina que alguns vegetais expelem para se protegerem de insetos e micro-organismos. Com o passar do tempo, essa resina vira um fóssil porque ela perde água e endurece. A partir da observação dessa resina fossilizada, o filósofo grego Tales de Mileto fez alguns estudos e percebeu que em volta dessa resina haviam cargas positivas e negativas, o que impulsionou um estudo mais aprofundado sobre a eletricidade da matéria. Séculos depois, mais especificamente no século XIX, o físico Sir William Crookes desenvolveu um experimento conhecido como ampola de Crookes para testar a eletricidade da matéria, que era basicamente um material com polos positivos e negativos, conhecidos como eletrodos. Na figura ao lado, Joseph Thomson, que futuramente descobriria a existência do elétron, está fazendo um experimento com esse tubo, com essa ampola de Crookes. Como resultado desse experimento, gerou-se um feixe de luz a partir dos eletrodos. Esses feixes eles ficaram conhecidos como raios catódicos. No tubo havia a extremidade negativa e a extremidade positiva. E a luz, ela sempre emergia do polo negativo, chamado cátodo, e ia de encontro à extremidade positiva. Os raios levaram esse nome por conta do polo em que se saía o feixe de luz, o cátodo, por isso raios catódicos. E em 1897, depois de diversos estudos, Thomson chegou à descoberta dos elétrons, que nada mais é que o próprio raio catódico. Os elétrons se tornaram a primeira partícula subatômica e, com isso, o cientista chegou a descobrir que esses raios catódicos são parte integrante de toda a matéria, pois, mesmo trocando os gases, o resultado para esse experimento se repete. E, dessa forma, trata-se de uma partícula subatômica. Esses raios, eles têm massa porque são capazes de movimentar uma pequena hélice dentro do tubo. Eles possuem carga negativa porque, ao colocar um campo elétrico do lado de fora da ampola, os raios catódicos sofrem um desvio, sendo atraídos para a placa positiva. O que é um elétron? Um elétron é uma partícula subatômica em razão dele ser uma das partículas constituintes do átomo, já que o átomo é constituído por núcleo, níveis de energia, prótons, elétrons e nêutrons. O elétron possui carga negativa e massa, apesar de sua carga ser quase desprezível para a contagem de massa atômica, ele é relevante apenas às partículas presentes no núcleo. Ele também apresenta espinhos, que seria o momento magnético dele. Os espinhos geralmente são representados pela rotação do elétron, definindo um eixo de orientação, assim como é o funcionamento de um peão. Ele gira, portanto, ele tem a sua rotação, e ao se inclinar, ele cria o seu eixo de orientação. O elétron fica em movimento ao redor do núcleo, na camada eletrônica, e sua posição no átomo é a eletrosfera, enquanto que os prótons e nêutrons se localizam no núcleo. Um elétron livre é denominado quando um átomo perde elétron e sua carga, consequentemente, se torna mais positiva, recebendo o nome de cátion. Mas quando um átomo possui um maior número de elétrons em sua composição, sua carga se torna negativa e a ele se dá o nome de ânion. Uma corrente elétrica está muito atrelada ao magnetismo, porque uma corrente elétrica gera um campo magnetismo. E quanto maior for a resistência de uma corrente elétrica, menor será a quantidade de elétrons que passam por determinado circuito. Sem a descoberta do elétron, tudo que depende de energia elétrica não seria possível nos dias atuais. Desde 1930, a partir de diversas pesquisas e descobertas científicas, os físicos concluíram que a estrutura de toda a matéria conhecida
é formada por partículas fundamentais. Essas partículas foram organizadas em uma tabela que reúne um grande conhecimento teórico, que é o modelo padrão. O modelo padrão é como a tabela periódica da física quântica. Lá estão todas as partículas e forças elementares que conhecemos. Uma das partículas presentes nesse modelo é o elétron. Os elétrons são elementares, ou seja, não há nada dentro deles que os forme. Mas o modelo padrão indica que eles existem em 3 versões: elétron, elétron-muon e elétron-tau. O muon é parecido com o elétron, só que mais pesado, e o tau mais pesado que o muon. Juntos, os elétrons fazem parte de um grupo especial de férmions, que são os leptons. Nesse mesmo clube, há os neutrinos. Eles têm carga neutra e vêm em 3 versões: neutrino-elétron, muon e tau.